O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Carissimo Padre Leonildo, carissimo Padre Emílio e queridos crismandos, padrinhos, pais, minha saudação de paz e bem. Estamos hoje reunidos nesta Assembleia Litúrgica para celebrar o memorial de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. E dentro desta celebração também iremos celebrar o sacramento do Crisma, conferir aos que foram preparados para este sacramento a unção do Espírito Santo com o óleo do Crisma e conferindo-lhes os dons do Espírito Santo. Certamente vocês fizeram um bom itinerário catecumenal sob a orientação dos catequistas, fizeram um processo de aproximação de Cristo e conhecê-lo cada vez mais e também se configurar mais com Ele, procurando assim tornar visível a graça que recebestes no dia do batismo. E hoje estais aqui para confirmar a fé, para confirmar o dom recebido no dia do batismo, que é a filiação divina. Fostes configurados com Cristo e assim os tornastes filhos por adoção, herdeiros e co-herdeiros do reino dos céus. E a caminhada que vocês fizeram
foi em preparação desse momento significativo. Nós ouvimos o texto dos Atos dos Apóstolos e Jesus esteve com eles numa refeição. O texto lembra que Jesus, depois da ressurreição, apareceu durante 40 dias aos apóstolos, aos discípulos, várias vezes. E a gente pergunta, por que ele apareceu tantas vezes aos apóstolos e discípulos? Para que eles acreditassem que ele tinha ressuscitado, que ele estava vivo e estava junto deles. Eles precisavam desta confirmação e desta experiência com o ressuscitado. Eles que tinham convivido com ele na sua pregação, na sua vida pública. Depois da morte e ressurreição, ele então se manifestou diversas vezes. E hoje o texto nos diz que ele estava reunido com eles numa refeição. Também tem um significado muito grande a refeição. Porque tomar refeição significa que a pessoa, ela fisicamente está presente e é viva. Porque um fantasma não se alimenta, não come. Por isso, mais um sinal que era ele mesmo ressuscitado, que estava junto deles. E nós estamos vivendo esse tempo bonito, que é o tempo pascal. Vocês devem lembrar que nas liturgias que temos celebrado desde a Páscoa, ouvimos os textos que nos falam destes acontecimentos, o encontro do Jesus ressuscitado. Mas hoje, no texto dos Atos dos Apóstolos, ele diz para os apóstolos: não vos afasteis de Jerusalém, até que venha aquele que o Pai prometera. E eles começaram a perguntar: é agora que vais restaurar o reino de Israel? Eles ainda estavam pensando numa organização da sociedade, uma organização política, se Jesus iria restaurar o reino de Davi. E Jesus disse: não cabe a vocês saber o que o Pai preparou, nem o tempo, nem a forma que ele previu. Jesus estava anunciando e falando de um outro reino, do reino de Deus. Às vezes nós também confundimos as coisas deste mundo com o reino de Deus. Precisamos estar muito atentos para discernir bem o que pertence ao reino deste mundo e aquilo que pertence ao reino de Deus. E por que Jesus diz que não se afastem de Jerusalém? Isto também tem uma indicação em um sentido para nós. Nós não devemos nunca nos afastar da igreja, da comunidade eclesial. Nós precisamos da
comunidade, junto com os irmãos, para afirmar a nossa fé. Para experimentar também, como os discípulos, a presença de Jesus nos mistérios que celebramos. Domingo, nós vamos celebrar a ascensão do Senhor. Ele volta para o Pai, mas ele também promete que permanecerá com os apóstolos, ele permanecerá também junto da sua igreja. Ele sempre está presente toda vez que a igreja se reúne e celebra o seu memorial, que é o sacrifício da sua paixão, morte e ressurreição. Claro que nós celebramos o sacrifício incruento. Ele não morre mais na cruz, ele já morreu uma vez por todas. Mas o que nós celebramos é para nós a memória da sua paixão, morte e ressurreição. E nós precisamos sempre celebrar isto de novo, até que ele venha. Olha a riqueza da nossa igreja, a riqueza daquilo que a igreja oferece através do sacramento da Eucaristia e também dos outros sacramentos, que sempre são sinais visíveis pelo olhar da fé, da sua presença invisível entre nós. Vocês perceberam? Ele não está mais de forma visível, física, entre nós. Mas ele sempre se faz presente nos sinais que realizamos e de forma perceptível pela fé. Nos sinais visíveis está a presença invisível de Cristo Jesus. E hoje nós estamos celebrando um sinal visível que indica a presença invisível de Cristo e do Espírito Santo. Através do sacramento do crisma, pela imposição da mão do bispo e pela unção na fronte de cada um, com o óleo do crisma, se realiza a presença invisível do Espírito Santo com seus dons em suas vidas. Isso nós precisamos perceber pela nossa adesão de fé. Nós não podemos querer perceber isso pelos nossos sentidos físicos, e nós não vamos conseguir captar, mas pela dimensão da fé, pela nossa adesão espiritual, nós percebemos a sua presença de amor em nossas vidas. E aí os dons que serão derramados e agindo em suas vidas, na medida em que vocês abrirem os seus corações para a graça santificante. Como é bom celebrar este momento. Como é importante reavivarmos
a nossa fé, a graça que foi derramada em nós já no batismo. Orações. E como nós vamos guardar esta graça recebida por uma vida santa, por uma vida de oração, precisamos rezar, sim, e sempre invocar o Espírito Santo, que Ele nos ajude a ter um espírito de oração, o espírito de fé, o espírito de amor, para que assim cresça em nós e aumente em nós essa graça de santificação, para que nos tornemos cada vez mais santos e agradáveis a Deus. E então, queridos crismandos, eu desejo que este seja um momento único de suas vidas. E fique gravado no coração de cada um de vocês. Muito mais do que nas imagens, nas fotos. E tem uma coisa que eu quero dizer. A ação do Espírito Santo, o momento da unção do crisma, vocês não captam pela fotografia. Nenhuma imagem consegue captar essa presença espiritual misteriosa do Espírito Santo agindo em seus corações. É preciso ter esta disposição interior, espiritual. É preciso olhar com um olhar espiritual, um olhar de fé. Então nós poderemos captar esse momento indizível, esse momento indescritível que cada um poderá experimentar e sentir a presença amorosa do Espírito Santo de Deus. É isso que eu desejo, queridos crismandos, que vocês consigam fazer esta experiência e depois continuem cultivando essa intimidade com o Espírito Santo, uma vida de oração, uma escuta da palavra de Deus. E Jesus diz: quem me ama, guardará a minha palavra. Portanto, é preciso sempre acolher e guardar a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Somente assim você poderá se tornar testemunha de Jesus Cristo. E como ele disse aos apóstolos, eu posso dizer também a vocês, como Jesus diz, sereis
minhas testemunhas. Para receber o sacramento do Crisma é necessário o desejo de comprometer-se com Jesus e ser suas testemunhas. Então vamos acolher estes dons do Espírito Santo. Vamos nos dispor para receber a graça da unção, do óleo do Crisma, que foi confeccionado na Quinta-feira Santa, junto com todo o clero, e o bispo consagrou aquele óleo. Que vocês sintam também esse amor de toda a igreja por vocês e a pertença à comunidade eclesial, à igreja. Por isso, disse Jesus aos apóstolos: não vos afasteis de Jerusalém, não vos afasteis da igreja de Cristo. Permaneçam sempre firmes, participantes e estando em comunhão com os irmãos e irmãs, procurando celebrar sempre que puderem este grande mistério da nossa fé. Amém.